Olá pessoal, continuando a prova 2013 Enem, questão número 2. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Olha a diversidade. Multinacionais japonesas. Lembrando, multinacionais é um termo utilizado para empresas que se espalham a nível mundial. São empresas que conseguem ter filiais em diversos países. Ora, as multinacionais japonesas, essas empresas japonesas, elas se instalam em Hong Kong. Só que na hora de produzir, elas usam a matéria-prima que sai do Brasil para lá, para competir no mercado americano. Então eu coloco, por exemplo, a empresa em um determinado país diferente. Esse país eu vou produzir aproveitando as vantagens, por exemplo, pode ser a mão de obra barata, o terreno barato, as vantagens fiscais. Mas se nesse determinado país não tiver, por exemplo, a matéria-prima, às vezes pode ser mais vantajoso ficar longe da matéria-prima e aproveitar o custo baixo do que ficar próximo da matéria-prima. Então, pensando um pouquinho antes de ler o resto, na localização de uma indústria ou na localização dessas filiais. Antigamente, a gente colocava assim: inicia-se o processo industrial. Processo industrial inicia-se na Europa, tendo como marco a Inglaterra. Ora, se eu estava começando um processo industrial, não importa de qual país ele está falando, se você está iniciando o processo industrial, você precisa ter alguns fatores de extrema necessidade. Lembrando que quando eu falo em início de processo industrial, eu estou analisando um período em que o sistema de transporte não é tão avançado, o sistema de comunicação não é tão avançado. Então havia uma dificuldade de ficar longe da matéria-prima, porque eu não tinha um transporte suficiente, favorável para transportá-la. Havia uma dificuldade de pegar a empresa e espalhar, descentralizar, porque eu não conseguia gerenciar, visualizar a distância. E hoje eu posso gerenciar via internet. Ora, antigamente, por um transporte, um sistema de comunicação mais reduzido, a tendência era o grande empresário, o industrial, buscar colocar a sua empresa próximo aos fatores locacionais. Estar próximo aos fatores locacionais, fatores determinantes de localização industrial, fez com que, por exemplo, o processo industrial dos Estados Unidos iniciasse na área denominada Nordeste. Então, quando eu analiso, por exemplo, os Estados Unidos, supondo que isso daqui represente os Estados Unidos, você sabe que Estados Unidos foi colônia de povoamento e que Estados Unidos teve uma ocupação inicial pela população da Europa. Não tinha sentido o indivíduo sair daqui para cá, para a parte oeste. A área nordeste, ou se você quiser chamar leste, mais próxima da Europa, acaba sendo a área mais atrativa. Então, tem sempre um fator que leva à concentração desses fatores locacionais. E no caso dos Estados Unidos, que é só um exemplo que a gente está analisando, a proximidade da Europa. A proximidade da Europa gerou nesse lugar dos Estados Unidos os fatores necessários para um processo industrial inicial. Os fatores necessários servem para qualquer outra área. A gente só está dando um exemplo dos Estados Unidos. Esse lugar dos Estados Unidos, que a gente chama Nordeste dos Estados Unidos e que também ficou conhecido como Manufacturing Belt, é um cinturão de manufatura. Lembra que manufatura representa a indústria antiga, a indústria tradicional? Essa área de início do processo industrial, ela reuniu aquilo que era necessário, os fatores locacionais determinantes iniciais. Esses fatores locacionais iniciais são, por exemplo, a presença de mão de obra, MDO, mão de obra abundante. Lembra que no início do processo industrial eu precisava contratar muitos. O número de empregados era
exorbitante. Eu tinha um avanço tecnológico ainda reduzido. Eu tinha uma maquinaria que precisava do grande operariado, mão de obra abundante. Eu não tinha facilidade para transportar a mercadoria. Então, se o mercado consumidor fosse próximo, ideal, melhor ainda. Mercado consumidor próximo. Ora, eu buscava a presença do capital, do dinheiro. Capital, dinheiro. Eu buscava a presença da infraestrutura. Ora, mas o que é infraestrutura? Energia, transporte. Mas eu não preciso disso hoje? Preciso. Mas hoje eu não tenho infraestrutura apenas em um lugar. Hoje eu consigo perceber a nível mundial que a infraestrutura ela é mais dispersa, descentralizada. E antes eu encontrava em uma área. E essa área acabava recebendo o processo, sofrendo o processo industrial. E por fim, a matéria-prima, de preferência, tinha que estar próxima, porque o meu sistema de transporte não era favorável para ficar longe da matéria-prima. Então, buscava-se esses fatores como determinantes. Por isso, o processo industrial dos Estados Unidos acaba ocorrendo nessa área, que recebe o europeu, que ao mesmo tempo vai ser mão de obra, vai ser mercado consumidor e vai representar o capital. Esse acaba fazendo com que nessa área tenha o início da infraestrutura. E, além de tudo, você tem os montes Apalaches, que é uma área de grande proporção de minerais metálicos. Então, essa área representou a base vocacional para o processo industrial. Joga isso para o Brasil. Onde inicia o processo industrial brasileiro? Em São Paulo. Por que em São Paulo? Ora, porque o processo industrial brasileiro ficou muito ligado à crise da cafeicultura. A crise da cafeicultura aconteceu em 1929 com a crise dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entra em crise em 1929, ele diminui a compra de café brasileiro. Os barões de café em crise se associam ao governo e iniciam o processo industrial. Nesse período que eu estou falando de Getúlio Vargas, que inicia-se o processo industrial brasileiro, denominado substituição de importações, vamos produzir aquilo que a gente comprava. Esse processo industrial aproveitou a infraestrutura do café, a ferrovia usada no café, por exemplo, o mercado consumidor e o capital gerado pelos próprios barões de café e pelo governo que estava naquela área, o caso do capital. A presença de mão de obra abundante, que era a mão de obra que estava no ciclo do café e que agora passa para o processo industrial, o fluxo migratório e a proximidade de matéria-prima. Então, na realidade, eu busco ter esses fatores. Se eu não tiver todos, eu vou tentar ter o máximo possível. Acontece que hoje, como o texto da questão está te dizendo, eu não preciso mais ficar grudado na matéria-prima. Eu posso escolher o lugar. Hoje eu tenho uma facilidade maior para escolher o lugar. Por que eu posso escolher o lugar? Porque, ora, tem transporte em São Paulo, mas tem transporte no Rio, mas tem transporte em Belo Horizonte, mas tem transporte em Espírito Santo, tem um monte de lugar com infraestrutura que eu possa desenvolver um processo industrial. Eu não preciso mais estar em um único ponto, eu posso descentralizar, dispersar esse processo. Agora, dispersar para onde? Para que lugar eu vou? Para onde for mais vantajoso? Eu não vou mais analisar fatores determinantes, eu vou analisar fatores vantajosos. Por exemplo, eu quero uma indústria de calçados. Se o meu objetivo é montar uma indústria de calçados, eu não necessito de uma mão de obra de alto grau de instrução, qualificada, criativa, de aperfeiçoamento constante. Eu posso, por exemplo, ficar num lugar que a mão de obra é mais barata, mas é especializada, é desqualificada e o que contribui muitas vezes para ela ser mais barata, desde que tenha, por exemplo, um terreno barato, um espaço barato, que tenha essa mão de obra barata e as vantagens fiscais. Ah, mas não tem matéria-prima. Analisa. De repente sai mais lucrativo você transportar a matéria-prima e buscar o custo baixo do que ficar próximo da matéria-prima. Então, colocar a empresa em Hong Kong gerou
teve vantagens, vantagens como a mão de obra em Hong Kong, mais considerada barata e considerada criativa, vantagens fiscais porque são áreas de plataforma de exportação. Ah, mas a matéria-prima é escassa, não tem problema, busca a matéria-prima de outro lugar, que no caso do texto, do Brasil. Então, atualmente, as indústrias, elas tendem a se espalhar. Volta para o nosso exemplo dos Estados Unidos, que cai bastante. Quando as indústrias dos Estados Unidos percebem que essa área já está cara, saturada, que é possível descentralizar, elas começam a sair daqui e buscar países emergentes. As indústrias daqui começam a abrir as suas filiais no México, no Brasil, nos Tigres, nos Novos Tigres, em outras áreas, em que, em geral, o custo é mais baixo e, portanto, você atinge um lucro maior. E essa região dos Estados Unidos fica como centro de negócios, área empresarial, administrativa, financeira, sede empresarial, mas descentralizando o processo industrial, sendo conhecido hoje como área de ferrugem, área em que as indústrias estão saindo buscando países emergentes, por exemplo, e não mais uma área de preço elevado. Por outro lado, lembra que hoje, quando você fala em processo industrial, você já não fala muito em calçado, em roupa, em máquina de lavar, em eletrodoméstico, você fala em tecnologia de ponta, você fala em robótica, você fala em informática. E quando você pensa em tecnologia de ponta, você lembra que isso é uma nova indústria. A nova indústria, ela tem como marco a terceira revolução industrial, que é a década de 70. Então, na década de 70, Estados Unidos, por exemplo, está na terceira revolução industrial, na tecnologia de ponta, onde ele vai colocar essa indústria com alto grau de tecnologia. Se ele já está tirando indústria daqui porque aqui já está cheio demais, saturado e caro. Ora, busca-se um novo espaço. Nesse caso dos Estados Unidos, aqui, ó, a área denominada Sunbelt. A área denominada Sunbelt é a Costa do Sol. O lado oeste dos Estados Unidos é a área que ocorre um grande avanço de tecnologia de ponta, terceira revolução industrial. E se eu te perguntasse agora por que essa área, você não responderia mais esses fatores. Você responderia que é uma área de terreno mais disponível, que é uma área que acaba tendo um custo mais reduzido, que agora é uma área que está mais próxima da matéria-prima necessária para a tecnologia, que não é mais o ferro, a bauxita, é agora o silício. Aqui tem o Vale do Silício, matéria-prima para a tecnologia. Eu não preciso mais ficar próximo da Europa, já que a área que tem o maior comércio hoje é a Ásia. Aqui está mais próximo da Ásia. Então, hoje, quando eu analiso o processo industrial, eu lembro que, de maneira geral, ele sofre descentralização, dispersão, desconcentração. E quando eu penso em Brasil, lembra que a área do grande ABCD paulista já não é mais a área atrativa para o processo industrial. Está caro, saturado. É melhor buscar um lugar do interior em que você tem um custo mais reduzido e uma infraestrutura mais favorável. Logo, voltando à questão, o enunciado já era para você enfatizar isso, que as indústrias não ficam mais concentradas, elas buscam se espalhar. E qual o fator principal que leva a essa desconcentração? O avanço do sistema de transporte e comunicação. Há uma facilidade maior de integração. Lembra que a maior integração é a maior globalização ou mundialização. Lendo o resto. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos. Ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra. Olha, antes de ler o resto, o tempo inteiro ele está falando dessa diversidade em relação às mercadorias por espaço territorial. Agora, atenção no segundo pedaço. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. A mercadoria pode, as crianças não.
O que o texto deixa claro para você? Que quando se fala em uma integração econômica, quando se fala em avanço das empresas multinacionais, em geral, os países não barram, em geral, você tem uma adesão a uma maior circulação de mercadorias, há uma maior integração econômica mundial, há uma globalização econômica, mas quando você pensa em pessoas, isso aí tem barreiras. Os países, de maneira geral, colocam barreiras, principalmente os países centrais, para receberem população de países pobres. Mas essas barreiras em relação à circulação populacional, ela é muito gritante quando eu falo de países centrais pela xenofobia. Há um preconceito muito grande, principalmente quando você lembra que, com as crises econômicas atuais, com alguns países entrando em crise, esses países muitas vezes consideram que um fluxo populacional para as suas áreas pode contribuir para aumentar mais ainda essa pobreza. A população nativa, em geral, desses lugares, como nos Estados Unidos, como nos países da Europa, culpam esse imigrante por aumentar os problemas socioeconômicos, culpa inclusive pelo aumento do desemprego. Muito embora, em geral, o cara que sai do Brasil e vai trabalhar num país central, ele em geral é considerado especializado. Ele vai trabalhar naquilo em que o nativo não quer, que é o considerado qualificado. O nativo, na realidade, acaba sofrendo desemprego pelo grande avanço tecnológico que dispensa a mão de obra. Mas eles acabam tendo um preconceito muito grande em relação ao fluxo migratório. E esse fluxo migratório, ele está trabalhando aqui. Por mais que Estados Unidos aceite uma circulação comercial, por mais que você tenha essa característica mundial, pessoas não. Pessoas encontram barreiras. Pessoas encontram barreiras porque há o temor de um ato terrorista, principalmente quando você lembra dos Estados Unidos, que alega isso constantemente, há um temor de aumento de problemas socioeconômicos. Então, não há livre circulação de pessoas. Lembra que em relação às pessoas, há uma barreira muito grande. Quando você pensa Estados Unidos versus a área da América Latina, você encontra inúmeras barreiras, inclusive muros. Lembra que quando eu separo a área dos Estados Unidos, eu separo que Estados Unidos e Canadá são chamados América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica reúne Estados Unidos e Canadá, que são áreas mais desenvolvidas, que são países centrais, são países que tiveram a industrialização clássica, a antiga. E a América Latina são os países de industrialização tardia e agrários. São os países de menor desenvolvimento econômico, países que foram colônia de exploração, diferente daqui de cima, colônia de povoamento. Consequentemente, eu percebo que entre essas duas áreas eu tenho barreiras. Existe barreira para separar Estados Unidos do México, que na realidade não é para separar Estados Unidos do México, é para separar da América Latina, incluindo a gente. Essas barreiras daqui, elas não são barreiras para o comércio. É bem verdade que de vez em quando Estados Unidos também atrapalha o comércio daqueles países emergentes e periféricos. Mas a maior barreira que a gente visualiza é a barreira para circulação de pessoas. Temos aqui, ó, o muro, por exemplo, o muro Tijuana, que tem por objetivo separar a América Latina da América Anglo-Saxônica, evitar a entrada de clandestinos, evitar o fluxo migratório ilegal. Quando eu trabalho a Europa e o continente africano, entre a Europa e o continente africano, eu também consigo perceber o muro de Celta. Entre essas duas áreas, eu também tenho o muro de Celta. E só lembrando que muro é só um exemplo. Eu tenho força policial, eu tenho maneiras de proteger a fronteira para tentar minimizar o número de migrantes ilegais. Então, há um certo medo dos países
países centrais de uma grande entrada de população, principalmente de países pobres. Logo, permitir o comércio é mais fácil. Permitir a circulação de pessoas não é uma característica, principalmente dos países centrais. Então, voltando à questão, na canção ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Ora, eu consigo perceber as situações divergentes no texto. Quais são as situações divergentes no texto? Qual é? Ressalta a coexistência no contexto internacional. Ora, ao mesmo tempo que eu tenho uma ampliação das trocas econômicas, que o texto deixa bem claro, ampliação das trocas econômicas, eu tenho uma seletividade dos fluxos populacionais. Se você representa um indivíduo que vai entrar nos Estados Unidos e que ele considera que você vai somar para a economia, que você vai contribuir para a economia, você é bem aceito. E, em geral, tem até um nomezinho para isso. Quando você é um indivíduo qualificado que se destina ao país central, representa fuga de cérebros. Mas não é qualquer um. Quando você representa aquele cara que, em geral, ele considera que está indo buscar emprego devido à condição socioeconômica do seu país, está indo buscar uma melhor condição de vida, mas, em geral, é o ilegal, ora, fechado. Barreira em relação ao fluxo populacional. Por isso, letra B. Até a próxima, bons estudos.